Bom dia a todos os irmãos e irmãs. Bom dia a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, hoje eu venho falar da palavra do Senhor e eu vou vou falar sobre Levítico 16, Levítico capítulo 16, versículo 10. Ali fala expiação pelos pecados. O 16 significa o leão. 16 significa o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. 16 é o nome do leão. E os 10 significa os 10 mandamentos falando para nós. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Jesus é o leão da tribo de Judá e é os 10 mandamentos. O 16 são os 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos, que dá 16. Aí Jesus falou assim, eu e o Pai somos um. Então os 7 Espíritos de Deus é um só. Então, 1 com 9, 10. Então Jesus é os 10 mandamentos. Levítico 16, versículo 10, aqui fala sobre a expiação do pecado. Aqui fala o seguinte, irmão, que foi sacrificado um novilho para o pecado, para o perdão dos pecados, e esse novilho nós sabemos que é Jesus Cristo. E também foi sacrificado um bode para o perdão dos pecados. E isso aqui, irmão, às vezes é meio complicado pensar, mas é simples você parar para pensar. Jesus, para o cristão, para os que creram nele, Jesus foi o novilho do sacrifício para a nossa salvação. Para os que não criam nele, eles criam que estaria matando um bode. O bode se representa o quê? Satanás. Por isso que muitos disseram que Jesus ele curava pelo poder de Belzebu. Então, para muitos, Jesus foi morto como um bode. Mas para o cristão verdadeiro, ele foi morto como novilho. Aqui, então, quando fala o sacrifício do bode e do novilho, está falando de duas visões. De povos, cada um com uma visão diferente. Para o cristão verdadeiro e fiel a Jesus, Jesus foi sacrificado como um novilho para o perdão do nosso pecado. Para o ímpio, para os que não criam neles, da religião judaica lá, os fariseus, Jesus era um bode. Por isso que eram sacrificados 2 bodes, simbolizava a separação de 2 povos. E o bode que foi escolhido para ser o bode emissário, que é lançado no deserto, numa terra hostil, e ele fica vivo, sofrendo e vagando no deserto até a morte, esse bode é o Satanás. No final, Satanás será lançado no lago de fogo. Lago de fogo é uma terra hostil, onde não tem recurso. Ali fala que Satanás vai ter necessidades extremas, a qual por isso que ele vai sofrer. E por que Deus vai lançar Satanás numa terra hostil? É simples, porque Satanás passou a vida inteira dele enganando as nações, dizendo que ele era Deus. Dizendo que ele era Deus e pregando as falsas doutrinas, até que ele vai atrair muitos povos para ele. Então ele será jogado numa terra hostil, no deserto. Aqui fala que Satanás ficará 1000 anos preso em prisão. E depois disso, quando vier a ressurreição, os que foram fiel a Jesus irão para o céu e viverão no paraíso. E os que foram fiel a Satanás serão ressuscitados e estarão neste lugar, neste deserto, e serão jogados no deserto junto com Satanás, numa terra hostil. E lá Satanás passou a vida inteira dele falando que era Deus. Lá ele vai ter a chance de provar para o povo dele que ele é Deus. Então, como ele não tem esse poder de provar, por isso que Jesus fala que o lago, lá será um lago de fogo, onde seu bicho não morre, o fogo nunca apaga. Por quê? Porque Satanás prometeu que ele é isso, que ele é Deus, que ele é tudo, mas chega lá e ele não consegue cuidar nem da necessidade dele e nem do povo. Então viverão todos em tortura eterna. E detalhe, não haverá morte de acabar não, mas estarão mortos espiritual porque estarão eternamente em sofrimento. Entendeu? Orai e vigiar, irmão. Salvação é só em Jesus Cristo e nos 10 mandamentos, porque Jesus, ele é os 10 mandamentos. Bom dia a todos, irmãos, e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvai a Jesus na garganta.